E a gente tem feito um convite praticamente todos os cultos aqui. Um convite que você adore a Deus da maneira como você nunca adorou antes. Que esse domingo você esteja adorando a Deus mais do que você adorou quarta. Que quarta você adore mais do que você adorou hoje. Que isso se torne uma prática nas nossas vidas. Que a gente venha aqui no culto ao Senhor e busque adorá-lo como a gente nunca adorou antes. Independente de nosso coração estar alegre, triste, facilidades, bênçãos ou dificuldades. Que a gente racionalmente busque adorá-lo como nunca adorou antes. Porque a nossa vida é um caminho de adoração. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Então, quando a gente nos cultos se acostuma, hoje eu quero adorar mais, hoje eu quero adorar mais, hoje eu quero adorar ao Senhor, não é a quem está do lado, não é adorar a Deus, é falar com Deus. Nós vamos incutindo isso no nosso coração, na nossa mente. Aí na segunda, a gente vai estar adorando um pouco mais. Na terça, na quarta, e assim vai. Aí a nossa vida vai passar a ser um momento de adoração a Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque a gente tem conseguido a cada dia adorar mais o Senhor. Esta manhã começou com um louvor poderoso, fazendo com que a gente chegasse mais perto do Senhor. Que essa seja a nossa intenção, e que a intenção aqui nesse templo, Senhor, se expanda para as nossas vidas, e que a gente, Senhor, consiga levar para fora esse estilo de vida, de adorar hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. E assim, Senhor, nós cremos que a Tua palavra e o Teu avivamento será poderoso, a começar por mim, depois por nós, depois pela cidade, e quem sabe pelo Brasil e pelo mundo, porque o Senhor pode. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo a todos novamente. Hoje é uma manhã linda, uma manhã abençoada, né? O sol sempre está brilhando. Às vezes tem umas nuvens, às vezes chove, né? Às vezes o sol não está aqui, mas está brilhando em outro lugar. Então Deus está sempre cuidando, Deus está sempre abençoando, Deus está sempre atento ao que a gente vai fazer. E nesse momento, hoje, nós vamos falar sobre algo muito importante, com base na palavra, algo muito especial, né? Sobre milagre, né? Hoje em dia, são dois extremos. Ou a gente fala em milagre e a teologia da prosperidade, aí você fica até com vergonha em falar, né? Nossa, eu vou ser próspero, eu vou ser abençoado. Por quê? Porque existem exageros. Ou a gente só fala de, não, você tem que se humilhar, você tem que descer, e temos que realmente, né, ir lá embaixo. Só que também, Deus é amor, né? Ele não é só justiça. Então assim, a palavra é equilibrada, a palavra é temperada, assim como ela diz que nós devemos ser temperados, equilibrados. Então, hoje nós vamos falar de milagre. E milagres existem, milagres acontecem, milagres são para nós, milagres Deus tem para cada um de nós, bênçãos poderosas, né? E então é importante a gente entender. A gente vai entender em relação aos milagres de quando a gente faz o pedido até a resposta, né? Como é que isso funciona? Como é que isso acontece, né? Hoje a gente vai conseguir, através da palavra, do Espírito Santo, que vai falar nos nossos corações, e que não seja a minha boca, mas a boca de Deus, o Espírito Santo falando, entrando, porque Deus trouxe algo extremamente poderoso, e eu espero que isso chegue nos corações de vocês, e eu me diminuo para que o Espírito Santo possa ministrar em todos nós. Então, o que é milagre, né? Que milagre? Milagre, e existem hoje. Você vê uma pessoa sendo curada de câncer terminal, é milagre. Quem conhece casos assim, levanta a mão. Do nada. Eu conheço gente que, olha, não me foge uma expressão melhor, mas ela estava quase oca de tanto que tinha tirado. Houve uma visitação sobrenatural e Deus curou. Milagre é ver perna crescer. E talvez alguns se espantem, mas ainda existe e acontece, né? Talvez a gente precise olhar um pouco para a gente, né? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Então Ele faz ainda. Agora, isso acontece. Milagre a gente estar aqui. Milagre é a gente acordar. Milagre é uma gravidez, um ser criado aqui na barriga de uma mulher, e ele nascer, e Deus dá condições dos pais cuidarem. Isso é milagre. A gente acordar de manhã e sorrir, respirar, é um milagre. Dá um sorriso aí, dá um sorriso para quem está do seu lado.
Dá um sorriso, porque sorrir é fisiologicamente, ele nos transmite sinais positivos, né? Isso não é neurolinguística, isso aí é ciência, né? E eu sou apaixonado pela Bíblia, eu sou um cara que busco o sobrenatural, mas eu sou um alemão racional, então, cara, milagre existe. Sorrisos não é, a gente tem que entender que não é porque o inimigo imita as coisas, e às vezes ele usa coisas boas para imitar e torná-las erradas, como por exemplo a dança. A dança é uma bênção, né? As igrejas têm dança, mas ela pode ser boa ou ruim, depende de como a gente usa. A faca ela pode ser usada para passar pão, para cortar uma coisa, e pode ser usada para matar alguém. Então tudo vai de acordo com o que a gente faz. Então assim, o milagre nós estamos aqui, um milagre. Sorrir é um milagre. E o tempo, né, quando a gente fala da espera, né, do pedido, eu pedi, aí eu vou receber, né, vou ter a resposta. Tem um tempo, isso leva um tempo, às vezes menor, às vezes maior. A Bíblia fala ali no Antigo Testamento, 1º e 2º Reis, de um tempo de fome, que eles estavam assim, uma fome absurda. A cidade estava sitiada, cercada, mas em 24 horas o profeta prometeu e Deus mudou tudo. Então isso pode acontecer de uma hora para outra. Tudo que nós temos de dificuldade, a sua dificuldade, o que você está passando hoje, em 24 horas você pode sair daqui, pode vir sua cura, pode vir uma proposta de emprego, pode vir um relacionamento, pode vir uma salvação de um ente querido, tudo pode acontecer de uma hora para outra, mas também às vezes leva um tempo. Né? E essa nossa relação com o tempo é uma relação muito desafiadora. Nossa relação com o tempo é um desafio. Primeiro, porque a vida é extremamente limitada. Segundo, quer ver? Quem gostaria que o dia tivesse 30 horas aqui? Levanta a mão. Se a gente parar para pensar, se o dia está precisando ser maior do que Deus fez, e eu também gostaria que o dia tivesse 30, 48, quanto mais melhor. Se o dia está precisando ser maior do que o que Deus criou, quer dizer que a gente está colocando coisas que a gente poderia não pôr. Lembrando que a nossa prioridade é Deus. Então, a gente tem tantas coisas que a gente faz, mas Deus normalmente fica para trás. Então a nossa relação com o tempo é um desafio. Eclesiastes é maravilhoso. Leia Eclesiastes, no final ele vai falar que tudo é vaidade, que há tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Ali no final ele fala que Deus fez tudo perfeito e maravilhoso, com a eternidade no coração do homem. Mas o tempo, fala na palavra, né, que para Deus um dia são como 1000 anos são como um dia, porque Deus criou o tempo, né? Nós vemos o tempo, Cronos, esse tempo que passa, mas o tempo de Deus é um tempo perfeito na nossa vida. Às vezes a gente acha que está preparado, mas Deus está nos preparando. Então o tempo se torna cada vez mais desafiador, porque nós temos muitas informações, acesso a muitas coisas. As gerações vão mudando, né? A maneira como os nossos avós lidavam com nossos avós trabalhavam e tinham tempo de pescar, de passear, de falar com a vizinha, falar mal de um, de outro, né? Enfim, não dava, mas tinha tempo. Agora, nossa geração já passou a não ter tempo. A gente toma cuidado para conseguir fazer o que é possível. A gente não tem nem prioridade, a gente tem as emergências, as urgências, aí vem, né? Então a gente tem que aprender a lidar com o tempo para entender o que Deus quer na nossa vida. E para encerrar sobre o tempo ele é um remédio muitas vezes, né? Às vezes em um luto, às vezes em uma situação, mas o tempo ele tem sido também um veneno muito grande, porque o excesso de passado na nossa vida, o excesso de olhar para trás, e nós temos que valorizar o que passou para aprender, mas ele nos traz a depressão, o excesso de futuro, o excesso de o que vai acontecer, como vai ser, onde vai vir, qual a próxima notícia, a minha faculdade, a minha pós-graduação. Isso também nos traz a doença, nos traz a ansiedade. Mas Jesus, e a Bíblia é tão perfeita que ele já tratou disso há milhares de anos atrás, ele já vem nos ensinando. Então, como é que a gente pode resolver isso? Através do Espírito Santo, né? E aí, quando a gente fala
é sobre tempo, milagres, os milagres que nós temos no nosso dia a dia, de respirar, de ver, de olhar quantos milagres, a gente vai sair daqui, a gente vai almoçar, a gente tem o paladar, a gente tem alguém para estar do lado, a gente tem uma amizade, a gente tem muitas dificuldades, mas quantos milagres em cada dia a gente tem, de nos levantarmos, de podermos andar. Tem gente que o desejo era tomar um banho sozinho hoje, tem gente que o desejo era sair na rua hoje, às vezes está hospitalizado. Quantos milagres a gente tem de estarmos aqui? E o maior milagre de todos, o maior e inexplicável, e o milagre da fé, que é a ressurreição de Jesus, que nos dá vida eterna. Esse é o maior milagre. Nenhum outro milagre. A gente pode ficar doente, a gente pode não ter dinheiro, a gente pode não ter os pedidos atendidos, mas nós temos a vida eterna. Então o maior milagre já veio. Então, se eu falar para vocês, o melhor de Deus está por vir, realmente está, é no céu. Aqui talvez sim, aqui talvez não, mas está no céu. E a gente tem que crer que Jesus veio por isso. Senão tudo, em qualquer lugar, é em vão. É em vão. Palavras positivas, se não forem para terminar com a nossa salvação em Jesus, ela é em vão. Então, nesse contexto, eu quero falar com vocês, sobre o milagre do pedido à resposta. Em Lucas capítulo 1, a gente vai ler do 5 até o 25. Lucas capítulo 1, a gente vai ler do 5 até o 25. Quero conversar com vocês com base na palavra, entender o que Deus tem para falar com a gente. Enquanto vocês abrem, a minha versão é a NAA, do 1 ao 25. Perdão, vou falar do 5, só do 5 até o 25, já são bastante versículos hoje. Então eu vou ler um ou outro, vou pedir para vocês lerem. Que está aqui, se o Vitão conseguir pôr aí, valeu então. Capítulo 1 de Lucas, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Os dois já tinham idade avançada. E aconteceu enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que, apresentando-se a Zacarias, um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele, e o anjo disse-lhe, vamos ler essa parte juntos aqui. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará a luz a um filho, e quem você dará o nome de João. O nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. E o anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas palavras aos quais no devido tempo se cumpriram. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Então, amém. Qual o milagre que Zacarias e Isabel esperavam? Qual o milagre que eles estavam esperando? Qual o motivo da oração deles aqui no texto que a gente lê? O que eles esperavam? Um filho. Eles esperavam um filho. E a grande maioria de nós, não todos, esperamos alguma coisa. Esperamos algo que a gente pede, e assim como eles, teve o tempo da resposta, depois teve
o tempo da gestação. Então a gente vai ter o tempo do que Deus está preparando para a gente. E eu quero falar com vocês, primeiro, sobre os sentimentos durante essa espera. Quando a gente está esperando o milagre, quando a gente pede alguma coisa, a gente está aguardando. Quais são os sentimentos que a gente lê no texto, que eles passaram e que a gente também passa? Quais são esses sentimentos? Versículo 5. No versículo 5 vai começar, antes do versículo 5 na verdade, né? Aqui era antes do nascimento de Jesus, ia nascer João Batista, que era o precursor, o que ia anunciar Jesus, alguns meses mais novo que Jesus. Mas dessa data para antes, ali no profeta Malaquias, que foi o último livro do Antigo Testamento, o último livro da Bíblia, aproximadamente esse período, em torno de 400 anos. 400 anos de silêncio. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a dificuldade religiosa que existia na época e que a gente também vê hoje nos nossos dias. Naqueles 400 anos de silêncio, muitas coisas foram acontecendo, muitas regras foram sendo impostas que não estavam na Bíblia, muitas profecias, pela ausência de 400 anos de profecia, muitos falsos profetas querendo falar ao povo, o povo esfriando, o povo com uma religiosidade incutida, absurda. Então, as dificuldades religiosas, né? Então, algumas coisas que acontecem nessa espera. Primeira delas, tempos difíceis. Tempos difíceis na área espiritual. Tempos difíceis na área religiosa. Então, às vezes nós estamos esperando, a gente olha, os tempos são difíceis, a gente olha a vida religiosa, a gente olha a espiritualidade, a gente olha tanta coisa bagunçada, mas eles também passavam por isso. Isso não é uma coisa de hoje. Tempos difíceis na área financeira, na área econômica, na área política. Fala nos tempos de Herodes. Herodes não é um nome, Herodes é um título. Então você tem aqui, por exemplo, esse era Herodes o Grande. Herodes, ele era tão cruel, o tempo que ele reinou, era tão... a crueldade era tão grande, ele matou uma esposa, ele matou a sogra, ele matou 3 filhos. Esse Herodes o Grande que determinou que todas as crianças, meninos abaixo de 2 anos, fossem mortos, porque diziam que o rei dos judeus, que era Jesus, tinha nascido. Então era uma crueldade, impostos absurdos. Herodes, esse Herodes o Grande, ele foi pai de Herodes Antipas, que matou João Batista, que era esse bebê esperado. Ele foi avô de Herodes Agripa I, que matou Tiago. Isso tudo está na Bíblia, Atos 12, que matou Tiago, perseguiu Pedro, queria matar Pedro. Ele foi bisavô do rei Herodes Antipas II, que foi aquele que participou, Atos 26, que participou do julgamento de Paulo. Então assim, tempo de crueldade, tempo de maldade, tempos difíceis na política, impostos, opressão. E, meus irmãos, aquilo existia naquela época, aquilo vem existindo, aquilo existe hoje. Então quando a gente está esperando, a gente olha e vê que os tempos são difíceis. E os tempos realmente muitas vezes são difíceis. Por isso que Jesus nos dispõe da palavra, nos dispõe do Espírito Santo, para que a gente possa ver coisas aonde a realidade nos mostra, vemos coisas diferentes. Quando a gente espera, ele vai falar ali, né, esse é o versículo 5, começa depois do versículo 5b, dando sequência, né? Aí a gente vai entender que além de sentimentos de tempos difíceis, outro sentimento que a gente sente quando a gente está esperando, aparentes injustiças. A gente olha na espera e sente aparentes injustiças. Parece que todo mundo dá certo, todo mundo que ora recebe. O Instagram só tem bênção. Tá todo mundo viajando, tá todo mundo namorando, tá todo mundo bonito, tá todo mundo... Tem 2 realidades, a realidade do Instagram e a realidade quando você vê a pessoa. Meu Deus, eu não sei nem mexer em filtro, glória a Deus, eu não sei. Mas, cara, é doido, tem as pessoas que falam, isso daí, enfim. E aleluia. Mas, então, aparentes injustiças. Aí fala, eles, Isabel e João, vai falar ali que ele era sacerdote. Todo descendente de Arão era sacerdote.
esses turnos, né, ele fala do turno de Abias. O turno de Abias era o 8º turno. Só para rapidinho você entender, porque é importante a gente entender a Bíblia historicamente e espiritualmente. Existiam 24 turnos. Cada turno servia 2 vezes por ano durante uma semana. Então, 24 turnos com vários sacerdotes. Cada turno servia 2 vezes. Tinham muitos sacerdotes para um templo. E aí havia essa divisão e essas semanas diferentes, Páscoa, as festas, né? Páscoa, festa do tabernáculo e Pentecostes, eles serviam todos juntos, completavam o ano. Então eles iam mudando de tempo em tempo. Quando o povo ficou cativo na Babilônia, desses 24 só sobraram 4. Esses turnos foram impostos, determinados em 1ª e 2ª Crônicas, 1º e 2º livro de Crônicas. E aí Esdras conta que quando eles voltaram, o livro de Esdras da Babilônia, só voltaram 4. Então foi redividido esses turnos e voltaram a ser 24, para que pudesse manter essa tradição, essa forma deles servirem no templo. Então, mas ele era sacerdote. Isabel, ela também, o texto também fala que Isabel era descendente de Arão. O sacerdote, naquela época, ele tinha que casar, fala em Levítico, com uma virgem israelita. Quando ele casava com uma virgem israelita descendente de Arão, era uma bênção adicional. Então ele era sacerdote, uma mulher que vinha da linhagem de Arão. A palavra fala que eles eram justos. Eles eram justos, ali versículo 5b, 6. Justo, era crente, sabe? Não respondia, não tinha resposta, mas era crente. Então você vê uma pessoa crente, com descendência, uma aparente injustiça. Às vezes a gente olha tanto gente de fora prosperando, tanta gente ali, ele tinha filho, eles não tinham, aquela aparente injustiça da maneira como a gente sente. Fala que além de justo, o cara crente, sabe, aquele cara que motoqueiro chuta o retrovisor e você dá glória a Deus. O cara era crente, o cara que leva fechado e dá glória a Deus, o cara que consegue dominar assim, a impetuosidade. O cara era crente, coisa assim que a gente fala, meu Deus, que bênção. É o que a palavra fala, que ele era justos diante do Senhor, que eles respeitavam os preceitos, os mandamentos, a lei, todos os preceitos. Então eles eram assim realmente especiais para Deus, assim como nós somos. Mas eles olhavam, como é que eu vou acreditar que eu sou especial se eu estou aqui e não tenho a resposta? Então às vezes, durante essa espera, a gente sente que nós somos uma aparente injustiça. Terceira coisa que acontece quando a gente está esperando, terceira situação quando a gente está esperando, que acontece, a gente olha, a gente vê pessoas pedindo e nossa resposta não vem, então a gente se sente esquecidos. É um sentimento de esquecimento. Parece que a gente ora, parece que o teto é de bronze, a nossa oração não passa, a da pessoa do lado passa. Eles, com tudo isso que eles eram, eles não tinham filhos. Naquela época, o judeu, até hoje, mas naquela época de uma forma mais enraizada, a cultura, o judeu não ter filho, ele era como se fosse um castigo de Deus. Era assim, você tem algum pecado, e se você não está tendo filho e homem, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Se vira aí, ora aí, se entende aí com Deus, a ponto de ser motivo para divórcio, a ponto de Gênesis 30, capítulo 30, versículo 1, Raquel fala para Jacó, me dê filhos ou eu morro. Então assim, cara, você ter filho ali era necessário, e eles não tinham filhos, e oravam, e eram abençoados. Então aquele sentimento de esquecimento, será que Deus esqueceu de mim? E talvez não sempre, ou não muitos, mas às vezes a gente se sente esquecido. Às vezes a gente busca viver com Deus, mas a gente, durante esse período de espera, a gente olha os tempos difíceis, e são tempos difíceis, tempos que às vezes parece que a gente ora e a resposta não vem, tempos que parece que o cara que faz de conta, ou nem crente às vezes, não está prosperando, e a gente na luta. Então a gente tem esses sentimentos. Então o que a gente faz? O texto mostra. Eu vou dar uma acelerada para a gente conseguir entender tudo dentro do tempo. O que o texto mostra ali, a partir do versículo 8. Se a gente tem esses sentimentos, qual é a nossa postura? O que nós temos que fazer? A graça de Deus ela é soberana a tudo. A gente pode
a gente tem que o tempo inteiro falar, Deus, que a tua graça esteja na minha vida, mas a gente tem que olhar na Bíblia e falar, bom, qual é o caminho que eu devo seguir, o que a Bíblia me orienta? Tempos difíceis, estou pedindo, não estou recebendo, qual é a minha postura diante desses sentimentos que está às vezes me fazendo perder a fé? Primeiro, versículo 8, no versículo 8 vai falar que Zacarias estava servindo a Deus. Então, sempre o sentimento da ausência de resposta, aproxime-se de Deus, aproxime-se de Deus. Vai falar no versículo 8 que ele servia a Deus, no versículo 9 que ele era abençoado por Deus, no versículo 10 vai falar que as pessoas estavam junto, que ele não estava sozinho, no versículo 11 vai falar que ele tem que acreditar no sobrenatural, mas a gente tem que se aproximar de Deus. O resumo os tempos estão difíceis, a resposta não está vindo, todo sentimento de esquecimento, parece que é só comigo. Aproxime-se de Deus, chega mais perto de Deus. Milagre não vai acontecer com a gente ficando revoltado, bravo, fugindo. Chega mais perto de Deus, adore a Deus, sirva a Deus. No versículo 8 fala que ele servia a Deus. Ali havia um sorteio, porque tinha muitos sacerdotes, ainda, dividindo em 24 turnos, ainda dentro de cada turno, ele era do 8º turno de Abias, havia um sorteio. Para esse sorteio veio o que cada um ia fazer no templo, e alguns não faziam nada, outros faziam algumas coisas menos relevantes, e Zacarias ele foi sorteado para acender o incenso, que era o mais nobre, vamos dizer assim, dos serviços para se fazer. Então, ele foi sorteado para isso. Tão nobre, tão importante, que você fez uma vez na sua vida, você não fazia mais. E tinham pessoas que passavam a vida, sacerdotes, que nunca acendiam um incenso. Então, ele estava ali servindo, ele era abençoado, Deus estava olhando para ele, apesar de tudo, a resposta veio para ele enquanto ele servia. E a resposta não é, muitas vezes, a gente receber o que a gente está pedindo, isso é consequência. A resposta não é você pegar algo, a resposta não é o material, a grande resposta é a gente entrar no Santo dos Santos. A grande resposta é a gente entrar no sobrenatural dele, porque quando você está ali, você vai entender que Deus está no controle de tudo, e tudo que a gente está pedindo ele pode fazer. Então, durante esse período de espera, a gente tem que se aproximar de Deus. O versículo 10 vai falar que ele outras pessoas estavam orando ali junto com ele, ali no caso era orando pelas circunstâncias do serviço. Mas a gente não está sozinho, a gente passa dificuldades, nossos irmãos passam dificuldades, a dificuldade dele não é maior nem menor que a nossa. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar em oração. O povo de Deus está em unidade. Um anjo fala com ele: acredite no sobrenatural, aproxime-se de Deus, sirva, esteja perto, se sinta abençoado, acredite no sobrenatural. O anjo foi falar com ele, e ele falou com o anjo: acredite, o sobrenatural existe, a palavra é poder de Deus para a nossa vida. Então ele, durante esse período, que foi falando no versículo 8, 9, 10, 11, 12, aproxime-se de Deus. O versículo 13 vai virar a resposta. O versículo 13 eu não vou falar, para a gente resolver hoje aqui, mas eu vou até falar, então vem na quarta-feira. Os 3 elementos fundamentais enquanto você está esperando a resposta. 3 elementos fundamentais enquanto você está esperando a resposta. E demora não é ausência. A demora não é ausência de resposta. A demora é que Deus está trabalhando, tá bom? Então vamos continuar, passar aqui para os sentimentos depois que a gente recebe o milagre. Recebemos o milagre. O que o texto vai falar? Versículo 14, ele vai falar assim: então, a gente está orando, a gente está pedindo, e você já recebeu milagres. A gente fica alegre, a gente fica feliz, a gente quer compartilhar, a gente quer contar, a gente quer falar que houve a cura, a gente quer falar que o emprego veio, a gente quer dar testemunho, e isso acontece. E esse é o sentimento que a gente tem que olhar, trazer a esperança, aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele vai fazer. A palavra diz: trazer a esperança, trazer a memória, aquilo que te dá esperança. Então a gente precisa disso, saber que a gente vai ficar alegre, a gente vai ficar feliz. Aí no versículo 15, no começo, ele vai falar assim: será grande, o filho que vocês vão ter será grande diante do Senhor. A resposta de Deus será grande. Mateus 11:11 fala, Jesus fala que não houve ninguém maior do que João Batista na terra. Aí depois em João 3:30, João Batista mesmo fala que eu diminua para que ele cresça. Então a resposta que Deus vai mandar não a gente tem que se alegrar, compartilhar, mas não é para si.
orgulhar, não é para se mostrar, ela é para engrandecer o Senhor, é para dar o tamanho pro Senhor, que a gente diminua. Por que aconteceu? Porque a sua resposta vai vir, seu milagre, sua cura, sua bênção, seu emprego, seu namorado, seu casamento, porque Deus é grande, porque Ele faz, e não é porque a gente é bonito, não é porque a gente estudou, a gente tem que fazer tudo isso, mas quem tem Deus prospera sem estudo. José ficou preso, ele só fazia o melhor, ele fazia como se fosse para Deus, melhor na prisão, melhor para os irmãos, melhor para o pai, melhor, faz o melhor para Deus, sirva, aproxime-se de Deus. Aí no versículo 15 vai falar uma coisa muito interessante: desde o ventre o Espírito Santo estará lá. Desde o ventre, o Espírito Santo, ainda que a gente tenha os sentimentos de injustiça, quando a gente recebe a bênção, quando a gente percebe a bênção, quando a gente recebe, a gente vai ver que o Espírito Santo sempre esteve com a gente durante toda a gestação, e muitas vezes depois que a gente recebe a bênção, a gente olha para trás e fala: olha, por isso que eu passei isso, por isso que eu passei aquilo, agora eu entendo isso, agora eu cresci. Quem já passou por isso, levanta a mão. A gente entende, porque o Espírito Santo está, apesar da gente achar que Ele não está, Ele está o tempo inteiro com a gente. Versículo 16, 17, ele vai falar assim, eu vou até ler rapidinho para vocês, 16, 17, ele irá diante do Senhor no poder do Espírito, no Espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes, enfim, ele vai dando... Tudo que João vai fazer, ele vai fazer o quê? Vai transformar a vergonha. Eu não tinha filho. Talvez a pessoa era apontada: pô, mas você é sacerdote, você é descendente de Arão, mas você não tem filho. Cadê seu filho? Vocês já são velhos, mas não tem filho. A vergonha vai se transformar em testemunho. Um testemunho para Deus, para engrandecer o nome de Deus. Então, quando a gente receber, sabe, é Deus. Então, essa vergonha que às vezes a gente está passando: ai, por que aconteceu isso com você? Por que aconteceu aquilo? Ai, que dó, tadinho, aconteceu. Ai, e a vergonha vai se transformar, em nome de Jesus, em testemunho para engrandecer o nome do Senhor. E aí o texto vai falando, e isso é confirmado, no capítulo 1, versículo 24 e 25, eu não vou ler, mas é confirmado essa mudança da vergonha para o testemunho. Isabel falando, né, depois que ela está grávida, enfim. E para a gente pegar aqui a última, a postura, para a gente orar, a postura diante desse sentimento, porque a gente tem o sentimento enquanto a gente está esperando, né? Tempos difíceis, sentimento de esquecimento, aí a nossa postura é se aproximar de Deus, se aproxima, sério, busca, acredita no sobrenatural, chega mais perto de Deus, e aí a resposta vem, a gente se alegra, a gente fica contente, a gente engrandece a Deus, a gente dá testemunho, e a vergonha se transforma em testemunho, e a gente glorifica a Deus. E aí, quando isso acontece, qual é a nossa reação? Qual é a nossa postura? A nossa postura é: aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus na vitória. Aproxime-se de Deus na luta. Aproxime-se de Deus sempre. Faça o melhor culto sempre. Faça tudo como se fosse para Deus sempre. Tudo para Deus. Aproxime-se de Deus. Não é do Alan, não é da... vai ser espetacular a gente se aproximar de Deus junto. Vai ser espetacular ver a gente aqui junto, cada vez mais gente. Vai ser espetacular. Mas você e Deus. Aproxime-se de Deus. Por quê? Porque você vai se enraizando, você vai criando força, você vai chegando mais perto dele. A gente vai entender ali que Zacarias, quando viu que a bênção vinha, ele já mudou um pouco, ele já, aquele temor que ele tinha, que fala ali antes, nos versículos anteriores, ele já fala: pô, mas como é que eu vou saber disso? Como é que é verdade, sabe? A bênção vai vir, mas a gente às vezes ora tanto por uma bênção, e quando a bênção acontece, a gente, depois de um tempo, começa a achar que a glória é nossa. É inacreditável, mas isso é verdade. A gente tem que dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus. E a gente começa a achar: poxa, eu que estudei, eu que também jejuei, eu que busquei. Não, é Deus que fez, porque a gente tem que fazer. Mas se a gente não fizer nada e aproximar dele, ele vai fazer a glória dele, né? Então, se a gente vê a diferença de proferir coisas boas, falar coisas boas, dar a glória a Deus. No caso de Zacarias, a mudança de postura dele, e fez com que ele ficasse um tempo sem falar e voltou a falar depois. E na verdade, Zacarias, Deus tratou dessa maneira. Se a gente muitas vezes começa a querer pegar glória pra gente e na vitória não se aproxima de Deus,
porque a luta a gente se aproxima, mas a vitória a gente fica longe. E hoje em dia é muito fácil a gente ficar longe, hoje em dia é muito fácil distrair. Então a gente tem que ir mais perto de Deus, ir mais perto de Deus, glorificar Deus, senão Deus trata a gente de novo, né? Porque da mesma maneira que Ele tratou às vezes ali por alguma razão e nos fez aprender, nos provou e crescemos, a gente precisa ir mais perto dele, porque como Zacarias então, ó, vai ficar quietinho. Moisés e o povo israelita, era a terra prometida. Vou tirar do Egito, vou levar a terra prometida. Murmuração. A grande maioria de milhares e milhares e milhares de pessoas não chegaram na terra prometida. Então, a nossa boca é para abençoar o Senhor. No final, o que Zacarias fez? Ali no versículo 57 em diante, versículo 64, vai dar isso textualmente. Louvou a Deus. Quando ele voltou a falar, ele voltou louvando a Deus. Ele aprendeu a lição. Então, em nome de Jesus, vamos ler a Bíblia e vamos entender que a gente precisa usar nossa boca para louvar a Deus e a nossa vida para se aproximar de Deus. Amém? Para finalizar, antes da gente orar, Tiago 4,8 vai falar assim, ó. Tiago 4,8, depois você lê. Chega mais pertinho de mim, que eu vou chegar mais perto de você. Leva isso, anota em algum lugar, coloque isso no seu coração. Todos. Cortar o microfone, né? Peguei outro. Ei, aí. Agora vamos atacar essa pilha aqui. Brincadeira. Já toca, não vai morar. Chega mais perto de Deus. Tá? Eu vou pedir para o louvor já vir, colocar um louvor aqui, só para a gente fazer uma oração hoje, pedindo para que a gente se aproxime mais de Deus, pedindo para que a gente chegue mais perto de Deus, pedindo para que, se a gente está perto, vamos chegar mais perto. Se a gente não está perto, vamos racionalizar isso, buscar servir. A vitória de Zacarias veio quando ele estava servindo. A nossa vitória muitas vezes vai vir quando a gente está servindo. Na igreja, amém. Em casa, amém. Visitando um parente, amém. Dando uma esmola para alguém, amém. Na rua, dando uma palavra de conforto. Sirva a Deus o tempo inteiro, se aproxima de Deus. E é isso que Deus quer da gente, é isso que Ele espera da gente. Então, milagre do pedido, a resposta vem. E às vezes a resposta é melhor do que a gente pede, ou é diferente do que a gente pede. Mas o Espírito Santo vai nos acompanhar, nos vai fazer entender, nos vai fazer ajustar, mas a resposta vem. Amém? Vamos fechar os olhos. A oração hoje é para que a gente chegue mais perto de Deus, para que a gente tenha desejo disso, Feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te amamos, te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, Pai, porque o Senhor nos dá a palavra. Pai, nós muitas vezes não conseguimos, Senhor, fisicamente fazer o que é para ser feito, mas por favor, Deus, o Teu sobrenatural hoje presente neste lugar, nos dê desejo de se aproximar mais do Senhor, de estar mais perto do Senhor, de servir ao Senhor, de te louvar, de te engrandecer, de te agradecer. Senhor, nos dê vontade, Pai, de durante o tempo de espera do milagre, de te buscarmos. Nos dê, Senhor, uma grande vontade de quando recebermos, estarmos mais perto do Senhor. Pai, nós cremos que grandes coisas o Senhor tem para o Teu povo e que nós podemos receber isso, desde que a gente esteja perto do Senhor. Senhor, coloque esse desejo ardente no coração de cada um de nós, e que isso se torne realidade nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso espírito e crave, Senhor, tatue nos nossos corações: eu quero estar mais perto de Deus. Amém? Em nome de Jesus, amém? Quem quer, presta atenção, quem quer estar mais perto de Deus, aplauda o Senhor como forma de adoração. Com o nosso tempo de oração sobre os pedidos que estão nas salvas, que também alguém colocou. Vamos ter um tempo, vamos ficar de pé para nós orarmos. Se você tem algum pedido no teu coração que você não colocou ali, mas tem algo que precisa apresentar agora diante do Senhor, a palavra já disse tudo, né? E nós temos que ser intencionais. Eu ia ler até João 15, 7 diz que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Se nós permanecemos no Senhor, firmados no Senhor, a palavra dele em nós, sermos guiados pela palavra dele, o que nós pedimos, amém,
vontade dele, com o que ele quer. Então, nesse tempo de espera, nesse tempo, a gente vai pedir, mas nesse tempo de espera, avalie se você está pertinho dele, fica perto dele, se firme nele, porque ele vai te sustentar e ele vai cuidar de você. Eu quero também pedir para vocês a oração pela minha mãe, pela Diná. Hoje é o 10º dia que ela está internada, graças a Deus já saiu do pior, da UTI, já saiu. Estamos aguardando qualquer momento alta, quem sabe hoje ou amanhã, mas para que o Senhor a tire de lá com o pulmão restaurado, né? Totalmente íntegra, para estar com a gente nas próximas semanas, em nome de Jesus. Vamos levantar um tempo de clamor e oração? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela palavra, por aquilo que foi ministrado aos nossos corações. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de cultuar ao Senhor, de estarmos aqui falando, glorificando o seu nome, engrandecendo, sentindo a tua presença, manifestar na tua glória neste lugar, sobre os nossos corações, sobre a nossa vida. Deus, nós temos ansiedades, nós temos preocupações que tomam nosso coração. Nós temos pedidos a fazer ao Senhor, a clamar diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, que todas as necessidades dos seus filhos, as dificuldades na justiça, no casamento, nos relacionamentos, Pai, no emprego, abre portas de emprego, Senhor. Sustenta a vida dessa família. Honre este marido, esse esposo, essa mulher, Pai. Levanta como sacerdote de casa este homem. Sustenta esses filhos com a graça, Senhor. Traz de volta filhos que estão perdidos no mundo. Pessoas que não estão mais com o coração voltados ao Senhor, que endureceram o coração. Deus, restaura empresas, sustenta, levanta. Que essas empresas, Pai, que possam estar ali à beira da falência, que seja lugar ainda de provisão para outras famílias, que sejam levantadas para o glória do Teu nome, e que ali ainda haja muitas pessoas que vão ser abençoadas através dessas empresas, Pai. Deus, levanta da sabedoria aos homens e mulheres dessa casa. Cuida, Senhor, da graça, traz provisão. E que acima de tudo, o desejo pela Tua presença, o desejo, Pai, de não entristecer o Espírito Santo, seja forte no nosso coração. Que nosso coração deseja queimar por Ti, Pai. Acima de todas as coisas que nós desejamos buscar ao Senhor. Antes de qualquer coisa, que seja o nosso desejo, Te buscar. Em nome do Senhor Jesus, que nós Te agradecemos. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nas nossas vidas. Que em nome de Jesus, o amor de Deus esteja grandiosamente no nosso coração e presente.